E entramos aqui à entrada para 2025 nestas duas teses que, que colidem, e que estão a provocar incerteza nos investidores. Por onde é que vamos? Isto vai subir, tese bullish, ou vai descer, tese bearish? Já vamos então, vou-vos apresentar para nós estarmos devidamente contextualizados sobre quais são os drivers que vão existir em cada um dos cenários e depois irmos acompanhando com conhecimento de causa, estar atentos às notícias que tocam nestes pontos, para irmos também percebendo para onde é que a coisa vai. Tese bullish e bearish para 2025. Vou começar pela bullish. Pronto, os sinais bullish que pronto, a efetivarem-se vão provocar continuidade deste otimismo, desta tendência ascendente do mercado, e que são, precisamente, continuidade de crescimento dos earnings per share. Já havemos falando disso aqui, eu vou só recapitular brevemente. Revolução da inteligência artificial continua, e quando falamos nesta revolução que vai continuar, vamos continuar a ver o quê? O que é que se vai traduzir? Ganhos de produtividade, expansão das margens de lucro e aumento desses mesmos lucros, né? Por inerência da expansão das margens, mas também pelos ganhos de produtividade associados. A administração Trump vai efetivamente tomar conta aqui da Casa Branca, vai assumir oficialmente o posto de presidente, o Trump, e entretanto as políticas vão começar a ser aplicadas, né? Menos regulação. Ele já partilhou isto, já sabemos ao que é que vem, menos regulação e diminuição dos impostos corporativos. Também podemos, isto está na narrativa, está nas expectativas, poderá então acontecer. Menos impostos corporativos contribuem para quê? Para reter mais lucros. Tem que se dar menos ao Estado. Portanto, as empresas conseguem lucrar mais também por via dessa diminuição dos impostos e encontram um ambiente menos restritivo para continuarem a fazer investimentos, crescer, fazer parcerias, fazer merges, aquisições. É um ambiente mais propício aqui a empresas crescerem. Liquidez global vai aumentar. A liquidez global vai aumentar porquê? Porque os juros vão começar a ser mais baixos nos Estados Unidos. O que se espera é que haja uma continuidade também de descidas, só que vão ser poucas, uma, duas, o que se espera é que sejam poucas, né? Uma, duas, face às três, quatro, cinco descidas que se chegou a antever. Mas noutras geografias, nomeadamente zona euro, China, os juros vão dar essa continuidade de redução que os bancos centrais já têm aplicado. Porquê? Porque foi preciso aumentar os juros para conter a inflação, mas noutras geografias a economia não está tão boa como a dos Estados Unidos. A inflação também, infelizmente, está controlada, ou aparenta estar controlada nessas geografias, só que como a economia não está tão pujante como a dos Estados Unidos, eles têm que rapidamente começar bem, inflação controlada, vamos começar a descer juros, porque senão vamos entrar aqui em recessão. E vemos isso na Europa, uma economia completamente estagnada. China está ali struggle também porque está a crescer menos do que aquilo que era o hábito e querem dar alguns estímulos à economia, portanto, e outras geografias também, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido. Nós vamos começar a ver um ambiente em que a oferta de dinheiro vai aumentar, porque o acesso ao financiamento, o acesso ao dinheiro também vai ser facilitado pouco a pouco em várias geografias do globo, juntamente com o recorde da tal liquidez parada que também vos venho falando nos fundos do mercado monetário, que pode começar pouco a pouco a fluir para o stock market. Estes fundos do mercado monetário oferecem um retorno risk-free, semelhante aqui à US 10-year Treasury Yield, obrigações, risk-free return. Portanto, isto é quase como comprares uma obrigação que andava aqui a dar 5%, perto de 5% de retorno sem risco. Muitos investidores perderam este grande wave up, este bull market, perderam esta vaga porque preferiram ter ali um retorno competitivo mais modesto, mas isento de risco. Mas pouco a pouco, à medida que os juros descem, é expectável que as yields também vão baixando e com isso esse retorno dos fundos de mercado monetário, de obrigações, também passe
a ser inferior e é natural que haja investidores que procuram retornos mais competitivos, mostrando-se mais disponíveis para assumir algum risco, e essa liquidez global que vai aumentar mais o apetite por mais risco, pode fazer sair também dinheiro desses fundos para o stock market. São aqui os sinais bullish para 2025. Para o calendar year de 2025, é expectável que o SP500 cresça os seus earnings per share em 14,8%. Portanto, muito positivo, mais double digits growth nos earnings per share, espetacular. Setores que até vão dar outperformance a esse retorno. Tecnologia continua a ser um setor para nos posicionarmos em 2025. Healthcare também. Setor tecnológico, porquê? Mais receitas e também é um setor que dá para automatizar bastante, tem vários procedimentos, na desbloquear ali muito lucro. O setor de healthcare tem vindo a ser também penalizado. Eu olho com muito bons olhos aqui este crescimento do setor de healthcare, porque, reparem, deu lag em 2024. O setor de healthcare foi um setor que, apresentando crescimento secular, em 2024, neste bull market que nos encontramos em um ano muito positivo, foi um setor que ficou para trás. Portanto, boa oportunidade, à medida que se possa vir a confirmar esta apresentação de resultados fortes, nós virmos a ter um setor a recuperar, por inerência, porque precisa de recuperar porque ficou para trás, mas também a recuperar com resultados palpáveis que se consigam ver. Portanto, eh, o setor industrial e de materiais também aqui a recuperar, mas são setores mais cíclicos, que não oferecem tanta previsibilidade e constância, andam aqui um bocadinho mais ao sabor da economia e das próprias taxas de juros também. É certo que pouco a pouco também esse ambiente vai melhorar e vai beneficiar estes setores e vão apresentar aqui um lucro também interessante. Communication Services também, retorno, retorno não, apreciação, não é? Crescimento dos earnings per share também de 15,1%, muito interessante. Consumo discricionário também. Eu reteria aqui mais estes dois, consumo discricionário e financials, também vão continuar bem. Mas pronto, estes dois aqui destacam-se, no meu entender. Setores que quero continuar bem posicionado e aumentar a minha participação, encontrando a oportunidade para o fazer. Consumer Staples é um setor que, havendo uma ou outra oportunidade, é um setor defensivo, previsível, é certo, mas defensivo em simultâneo, né? Defensivo também, e não será um setor que vai apresentar, pelo menos a nível de lucros, estima-se um grande crescimento. Portanto, recordo, este setor nós temos que ser criteriosos, esperar bem as entradas, e, uh, e é isso que já está a acontecer aqui numa Pepsi, mas para quem quer também estratégia de apreciação de capital, cuidado com a alocação. Cuidado com a alocação. Queremos ter uma alocação eh, forte no setor tecnológico, queremos ter uma alocação forte em previsíveis do setor de healthcare que estão a apresentar crescimentos maiores em detrimento de outras previsíveis que não estão assim também posicionadas. O setor de financials, como eu vos disse, e de consumer cyclical, é o tal miolo, né? É o tal miolo que está bem, se soubermos escolher as melhores dentro destes setores, também vamos conseguir, provavelmente, ter uma outperformance até no crescimento dos earnings dessas empresas que vamos escolher face ao SP500. Portanto, aqui uma análise também interessante deste ponto de vista. A média dos últimos 10 anos de crescimento de earnings tem andado aqui nos 8%. 8% de crescimento. E o que se estima para 2025, o tal crescimento de 14,8% das empresas do SP500, é bem acima da média, bem acima da média, que está aqui sinalizada por esta linha, os tais 8% estão aqui sinalizados por esta linha tracejada vermelha, e vemos que para 2025 vai ser um ano forte de crescimento de lucros. O PIB mantém-se a crescer nos Estados Unidos, portanto, um ano sólido aqui.
ainda não temos dados relativos ao quarto trimestre, mas segundo, terceiro, sobretudo, fortes de crescimento. Vimos aqui esta semana saíram dois dados relevantes. O desemprego baixou 4,1%, estava nos 4,2% e a expectativa era que assim permanecesse, mas baixou. A nível de non-farm payrolls, que é a variação da folha salarial, quanto emprego foi adicionado à economia. Estávamos aqui com uma perspectiva de 164 postos de trabalho adicionados, variação de folha salarial e mais emprego foi criado aqui no último mês de dezembro, com dados aqui apresentados em janeiro. Portanto, a economia dos Estados Unidos está bem, o ambiente é de crescimento, a inteligência artificial continua aqui com este potencial. Estamos no início ainda, estamos no início da revolução da inteligência artificial. Isto não acabou, não se vai esgotar rápido, porque isto será pouco a pouco, até adicionar potenciais 23 trilhões de dólares eh, até 2040, com vários use cases. Eh, Cerca de 75% do valor que a inteligência artificial generativa eh, pode aportar em vários use cases. Foca-se aqui em quatro áreas: Customer Operations, Marketing and Sales, Software Engineering e Research and Development. E que empresas é que podem estar bem posicionadas para tirar partido destes case studies, onde a AI pode ser mais facilmente aplicada? Aqui alguns exemplos. Customer Operations, Marketing and Sales. Temos ServiceNow, Salesforce, a própria Adobe tem soluções de Marketing and Sales, Adobe Marketing Cloud. Temos aqui, mesmo a própria Microsoft beneficia aqui com Customer Operations, Software Engineering, Nvidia, Broadcom aqui com os seus chips, vai continuar a beneficiar. Temos aqui também a própria Palantir, Amazon, Microsoft e a Google com as suas soluções de AI também aplicadas a tudo o que é cloud, onde estão muito bem posicionadas, né? Vão continuar esta digitalização e beneficiar do seu modo nos segmentos de cloud. Meta, com o poder dos dados que tem, se há empresa que tem milhões de dados sobre as pessoas em todo o mundo, é a Meta. Isso vai facilitar o quê? Melhor marketing and sales, com targeting de anúncios cada vez mais refinado, para ajudar empresas como vai ajudar também empresas como a Google, como a Amazon, que vão ter esta possibilidade também de fazer nas suas plataformas melhor targeting e conseguir gerar mais vendas, mais ROI, mais apetite para o investimento em anúncios por parte das empresas que anunciam. E este ambiente vai melhorar. R&D, sobretudo aqui em empresas de saúde, também podem sair beneficiadas com esse R&D. Portanto, aqui ficam algumas ideias de empresas que podem continuar a beneficiar nesta onda. Aqui vou ser muito rápido, né? Estes trilhões de dólares que a inteligência artificial pode adicionar à economia, né? Increased productivity, aumento de produtividade, aceleração da inovação, não é? Ajudar as empresas a identificar novos mercados, agilizar o processo de desenvolvimento de produtos, ciclos de inovação mais rápidos, né? Tudo isto vai acelerar, né? A increased productivity é o quê? Produzir mais bens e serviços, né? Mais capacidade de output, produzes mais, consegues inovar mais rápido, consegues ser mais ágil nos teus ciclos de desenvolvimento de novos produtos, explorar novos mercados, conseguir ir para o mercado mais rápido. Isto vai permitir que as profissões, né, cognitivas consigam focar-se noutras tarefas de valor acrescentado, com muito do trabalho a poder ser automatizado por soluções de AI, e portanto estes trabalhadores podem ser realocados para outras tarefas, e também aqui crescimento
de indústrias, não é? A inteligência artificial permite a setores produzir mais, criar novos mercados, novas oportunidades e aumento da consumer demand, aumento da procura dos consumidores. Cada vez melhor personalização vai fazer com que também haja targeting mais eficiente, mais apelo ao consumo, né, por causa dessa personalização cada vez maior. Então o consumo também acaba por ser estimulado por isso. Increase spending, mais dinheiro gasto em consumo. Vejo isto uma Amazon a beneficiar muito, muito disto ao longo do tempo, ao longo dos próximos anos. Portanto, será um pouco isto, aqui todos estes trilhões de dólares em perspectiva, como é que a inteligência artificial vai mudar o mundo, a nível económico, e o que é que vai acontecer na prática à medida que estas soluções de inteligência artificial vão se maturar. Bom, margens vão expandir, isso é o que nós já vimos aqui, esta pesquisa da Yardeni diz-nos que aqui SP500 Forward Profit Margins 13,6%, esta linha vermelha, margens, como veem, têm vindo a subir, as margens das empresas do SP500, margens de lucro, têm vindo a subir. As empresas têm sido capazes de produzir mais lucro com menos recursos. Isso está a aumentar os profit margins e com isso os earnings per share. Liquidez, foi aquilo que falei, como vêem, 2023, 2022, as taxas de juros subiram nos Estados Unidos, na zona euro, Reino Unido, China, Canadá, Austrália. Tudo bem que a Austrália ainda está aqui com as mesmas taxas de juros, mas já baixou no Reino Unido, já baixou na zona euro, já baixou nos Estados Unidos, já baixou no Canadá. Portanto, isto agora a tendência vai ser para dar continuidade à política monetária easing e melhorar o acesso ao dinheiro, mais capital disponível para investimento, para estimular a economia e contribuir para a subida do mercado. Driver positivo. Vejam aqui as notícias. Boas notícias para o Natal e Ano Novo. O Banco Central Europeu volta a cortar taxas de juros e todos acreditam que a descida vai continuar em 2025. O BCE deverá reduzir a taxa diretora 6 vezes até ao final de 2025 para 2,25%. Vai continuar. E a China corta o seu benchmark de lending rates, né, juros de empréstimos, mais 25 pontos base, está aqui nos 3,1%. Portanto, várias geografias estão a melhorar o acesso ao dinheiro, fundos do mercado monetário estão aqui no valor recorde e vai chegar o momento em que este dinheiro todo estacionado aqui, aos poucos, vai começar a fluir para outras oportunidades. Esta é a tese bullish. Vamos agora à tese bearish. A tese bearish baseia-se nestes sinais. Num ambiente em que os juros têm estado elevados, nós já começamos a assistir a um abrandamento do mercado de trabalho nos Estados Unidos. E isso leva ao quê? Menos consumo, porque há menos emprego, menos consumo, menos capacidade, né, para consumir. E abrandamento económico pode levar a quê? A uma recessão. A administração Trump já sinalizou que veio. Uma das coisas é imposição de tarifas, de taxas. Pode reacelerar a inflação. O Fed, neste caso, se a inflação se mantiver pelo menos 3% por ali, e der mostras de que se o Fed baixa a guarda, a inflação progride, ou até se progredir, mesmo nestas atuais taxas de juros com as quais nos encontramos, eles podem ser obrigados a manter esta política restritiva mais tempo do que aquela que era prevista. 10-year Treasury Yield a aumentar. Isso nós temos assistido, porque os juros de curto prazo, não é, com o Fed, começou a baixar juros, aos poucos. Os juros de curto prazo, então, baixaram. Mas os juros de longo prazo, a 10-year Treasury Yield, tem vindo a aumentar. Porquê? Porque há uma expectativa que começou a ser precificada no mercado de que a inflação poderia estar a reacelerar. A expectativa de inflação mais elevada para o futuro gera uma expectativa de que os juros vão estar mais elevados no futuro. Se há a expectativa de que os juros vão estar mais elevados no futuro, porque vai ser preciso conter uma inflação maior, então
começou-se a vender bonds e os juros, quando vendes bonds, os juros aumentam. E tem sido isso. Começou-se a vender bonds de longo prazo e, com isso, os juros de longo prazo a aumentar. É isso que tem estado a acontecer. Acontece que, com uma 10-year Treasury yield a aumentar, isso sinaliza que o mercado está a prever essa inflação maior no futuro e precisa de fazer alguma coisa para também controlar essa expectativa. Caso contrário, pode-se gerar aqui uma espiral de, então, há uma expectativa maior de inflação e o Fed não faz nada. Quer dizer que isto vai mesmo piorar a inflação e eles vão ter mais tarde ou mais cedo que aumentar os juros novamente, percebem? E isto gera toda uma escalada de receio. Então o Fed pode, no limite, até a ter que aumentar os juros. Para, calma, vamos controlar as expectativas. Estamos aqui para conter a inflação. Portanto, além de não baixarmos os juros, vamos aumentá-los. Isto era um cenário extremo, mas é mais um indicador bearish. E atualmente as valuations estão esticadas. Nós já estamos a assistir a muitas empresas que não estão aqui a apresentar descontos. Isto também pode ser complementado com alguns estudos que nos dizem que quando as valuations estão esticadas, isso também tem um impacto nos retornos. E porque é que tem um impacto nos retornos? Porque sempre que há valuations esticadas, o mercado depois também tende a corrigir eh, para a média. E já vamos então ver em pormenor estes sinais. Abrandamento do mercado de trabalho, tal como aqui está, dados recentes, contratação nos Estados Unidos, os anúncios de contratação nos Estados Unidos caíram para os valores mais baixos nos últimos 9 anos e aqui o mercado de trabalho nos Estados Unidos tem vindo a refriar. Portanto, average monthly job growth, né, crescimento de postos de trabalho mensal, né? Média de crescimento mensal dos postos de trabalho. No último ano continuou a baixar, porque estes juros elevados, pouco a pouco, eles fazem-se sentir. Não é logo. Há um lag também, há um efeito retardatário, e desde que os juros começaram a aumentar, que automaticamente várias empresas deixaram de ter um ambiente, pronto, positivo, de contratar tanto, concentraram-se mais em controlar custos, e temos visto um abrandar de, de crescimento, ano após ano. Se continuar, é a tal história, se continuar a haver este abrandamento, aumento de desemprego, menos dinheiro para consumo, o consumo é uma parte vital para dinamizar a economia e, no limite, podes entrar aqui numa recessão que, nesta fase, tu não podes baixar juros para estimular a economia se ela entrar em recessão. Porquê? Porque não tens a inflação totalmente ainda a dizer-te que não vai reacelerar se tu o fizeres. Esta é a preocupação. Se entras em recessão, geram-se aqui muitas incertezas que depois tem que se perceber melhor quando lá chegarmos, se chegarmos, esperemos que não, qual é o contexto que temos. Bom, taxa de desemprego subiu também, como viram, além das contratações de emprego terem abrandado em média, o desemprego também aumentou nos últimos 3 anos, né, está aqui neste intervalo, 4,4, 4,2, 4,1%. Vamos ver se fica por aqui ou se continua a aumentar. Se continuar a aumentar, preocupante. Temos as tarifas de Trump, não é? Que ele já veio dizer que quer implementar, potencial indutor de inflação, e o Fed a dizer, em resposta a isso, que para já, além de verem menos cortes em 2025, não estão a ver na próxima reunião, janeiro, esqueçam isso, ainda é cedo para a fazerem esse cortes, ainda é cedo para tal. A inflação, vejam, quando falamos da tal, porque é que a inflação que aparentemente estava controlada, agora estamos a falar que há um reacelerar. Pronto, que ela tocou aqui no fundo, é o indicador preferido do Fed, é o Personal Consumption Expenditures, que representa melhor aqui um cabaz de produtos, né, para as famílias, né, que representa melhor os gastos das famílias, né, representa melhor a inflação. Há uma distribuição
melhor dos setores do que aqui o CPI, o, eh, o CPI, que é a inflação, o índice de preços ao consumidor. São dois indicadores de inflação e ambos tocaram um fundo recente, né? Desceram, vieram por aí abaixo, desceram, ótimo, controlado, mas as últimas leituras têm apresentado aqui uma subida, quer a nível subjacente, aqui no caso do PCI, mas também a nível total, um reacelerar. Portanto, já estão aqui, no caso do CPI, a aproximar-se dos 3%, no caso do PCI, Core PCI também a aproximar-se dos 3%, PCI a aumentar perto dos 2,5%. O target do Fed, como vêem, são os 2%. Além de não termos lá chegado, nós agora, será que isto é preocupante? Né? Será que está a haver um reacelerar? Né? E isto vai daqui para aqui, em vez de daqui vir para o target que o Fed quer? Eis a questão. Portanto, quando se fala em reacelerar de inflação é porque já há alguns sinais, não é propriamente falar por falar. A tal subida da 10-year Treasury Yield que temos visto, segundo semestre foi o semestre no qual o Fed oficializou a descida o início da descida das taxas de juros. Isso não teve uma repercussão nos juros mais de longo prazo. Quando esta subida acontece pelas razões certas, não é? É crescimento económico, porque quando há muito crescimento económico, está tudo bem, vamos esquecer a inflação, porque a inflação está controlada neste exemplo, inflação controlada, há crescimento económico, pronto, ok, vamos vender bonds, porque como há crescimento económico, isto mais tarde ou mais cedo, eles vão ter que aumentar um bocadinho os juros, que é para também refriar um bocado, para não se entrar aqui em bolha, para a inflação não galopar em demasia. Sempre que há aqui um pico de crescimento, começas a ter que também aumentar os juros para conter a inflação. Portanto, é natural que haja uma venda de bonds e os juros aumentem. Essa expectativa de que no futuro, né, vai haver juros mais elevados, eh, uma inflação maior, uma taxa de juros mais elevadas. Essa expectativa é que gera aqui a venda de bonds de longo prazo. Isso são razões certas. Agora, se dever a razões erradas, não é crescimento saudável numa economia saudável também. É uma economia que tem inflação demasiado elevada já. E como vai continuar elevada e até potencialmente a galopar, tu vais ter que, inevitavelmente, também contê-la com mais juros. E é isso que faz também a venda de bonds, como disse. Receios de dívida americana também podem ser um mau indicador, porque se tu achares que os Estados Unidos vão entrar numa crise de dívida e podem ter dificuldade depois em cumprir obrigações, tu começas a desfazer-te das bonds, né, que são produtos que têm essas obrigações eh, do Estado conseguir-te pagar, começas a vendê-las e os juros também aumentam. Isso são más razões para a US 10-year Treasury Yield subir. Se for crescimento económico apenas, acaba por ser algo natural. E até um crescimento económico que sinaliza que as empresas estão bem, estão a lucrar mais, podes perfeitamente vender bons para passar para o stock market. Portanto, é um ambiente em que nem sempre a US 10-year Treasury Yield subir é mau. Há razões certas, há razões que não são assim tão bom pronúncio quanto isso. E neste caso é devido à inflação. Valuations, eu já vos apresentei isto no grupo de Telegram recentemente. Quem não viu, vamos recapitular. SP500, Price to Earnings, o preço das empresas do SP500 face aos lucros que elas têm no momento. Será que as empresas estão muito esticadas ou pouco esticadas face a esses lucros que estão a gerar? A média nos últimos 10 anos anda aqui nos 24,64 de Price to Earnings. E mesmo face aos desvios padrão, que estão aqui dentro desta área mais sombreada a azul, nós vemos que o SP500 escalou o seu price to earnings ratio e veio acima
do desvio padrão aqui, deste limite superior do desvio padrão. Portanto, o índice está esticado face aos lucros que as empresas estão a apresentar no momento. Está esticado, não é um bom sinal de todo, não é? Porque se está esticado, mais tarde ou mais cedo poderá tender novamente para a média e corrigir. Depois, esta pesquisa, este estudo do JP Morgan, que nos fala do seguinte: começam por identificar o Forward PE Ratio, que em 30 de setembro de 2024 estava aqui nos 21,52, também bem distante da média nos últimos 30 anos, de Forward PE Ratio para o SP500, 16,73, era de 21,52, também acima do desvio padrão, limite superior, e o que esperar em contextos em que o forward PE ratio, ou seja, o dinheiro que estamos a pagar pelas empresas do SP500, face aos lucros que estão projetados para essas mesmas empresas nos próximos 12 meses, será que estamos a pagar muito ou pouco por essa projeção de lucros que elas vão fazer? Porque até podem crescer, não é? Como nós vimos, os sinais bullish, um deles era o crescimento dos lucros. Agora, se eles já estiverem precificados, não adianta, né? Tu não consegues ir buscar esse. Se houver um gap entre, ok, há potencial de continuar a crescer, mas as ações ainda não acompanharam os valores intrínsecos, então tu tens um gap. Né? Isso foi o que aconteceu no início de 2023. Início de 2023, início de 2023, fim de 2023 e início de 2024, em que houve a reversão de earnings para positivos year over year. E começamos a ver os earnings a desbloquearem, a crescerem novamente, mas muitas empresas ainda estavam ali a recuperar de todo aquele bull market que tinha acontecido e que teve o seu fim, o seu bottom, né, o seu fundo, ali em fim de 2022. Muitas ainda estavam ali a recuperar em 2023. E, portanto, a inteligência artificial começou a ser também ela desbloqueada em 2023. 2024 foi o ano também boom de tudo, e nós conseguimos aproveitar e capitalizar muito isto. Que vimos que havia um ano de crescimento de earnings, mas muitas oportunidades por causa do gap que havia a nível de preço. Agora, atualmente, isto a nível de forward P/E ratio, nós estamos, nós estamos inclusivamente mais elevados do que estes 21,52, estamos 23,43. Estimates, aqui dados também de dados aqui deste Birini Associates, que retirei ontem, e temos aqui um forward PE ratio que está acima da média. Depois o estudo do JP Morgan diz-nos isto, que este eixo do X são os forward PEs, os forward PEs, e quanto mais elevado é, e aqui tu tens o quê? Tens o retorno esperado do índice, gráfico da esquerda a 1 ano, gráfico da direita a 5 anos. É assim que nós vamos ter que interpretar. E quer um, quer outro, diz-nos que quanto maior há aqui uma correlação, quanto maior é o forward PE ratio do índice, tu mais depressa vens para este quadrante que a 1 ano vem, passas para um cenário de desvalorização dos teus ativos, né? De desvalorização do índice mais rapidamente, com mais frequência. Também acontece aqui, mas como é um horizonte temporal mais alargado, não. Vemos uma penalização, claro, vemos uma penalização a 5 anos do retorno, porque quanto mais baixo é o PI, mais elevado consegue ser uh, aqui este retorno anualizado, 20%, não é? Vemos que o 20% anda aqui perto quando o forward PI anda aqui abaixo de 11, abaixo de 14, num horizonte temporal mais alargado. Agora, a 1 ano é tudo muito mais volátil, mas mantém-se a premissa. Conseguimos ir buscar mais retorno eh, a 1 ano, a 1 ano apenas, quando o forward P também anda aqui nesta casa 17, 17 para baixo. Bom, devemos ligar muito a isto. QB, QB.
porque há sinais bullish, há sinais bearish. Nós não fazemos decisões de investimento com base nestes indicadores, né? Não compramos nem vendemos com base no que aqui está. No forward peak, isto vai dar retorno negativo ou pouco retorno a 5 anos, a economia pode vir por aí abaixo. Nós não tomamos decisões de compra e de venda com base nisto. Isto é apenas para percebermos o que é que pode acontecer no mercado, eh, e ao mercado depois, a um conjunto de ações, né, que compõem o mercado, perceber que oportunidades podem surgir. As decisões que nós tomamos são sempre com base nas empresas individuais. Se o negócio continua a crescer, se não continua a crescer, se está abaixo do VI, se não está, se toca em suportes, se não toca, se está com tendência ascendente ou descendente ou de consolidação. Estas são aqui os atributos, as características, os fatores que nos levam a comprar ou a vender. Isto é mais de posicionamento e de informação para nós investidores continuarmos aqui também a ir a ter esta vantagem de competitiva na nossa tomada de decisão. É um extra que nos ajuda muitas vezes a superar receios, superar indecisões, ou também a ser mais pacientes em em alguns momentos. Fator bearish, será que a revolução industrial, a revolução industrial já foi há muitos anos, a revolução da inteligência artificial vai abrandar? Eu esta semana vi estas notícias. Ontem vi, o CEO da Google diz-nos que o fruto da árvore que estava nos ramos mais baixos para nós apanharmos, esse já o apanhamos, já o colhemos. Ou seja, tudo o que eram soluções de inteligência artificial que até já andavam aí nos bastidores, mas que não estavam ainda no mercado, como hoje sabemos que estão e como hoje estão, eh, toda a inteligência artificial que rapidamente estava para colocar em prática e colocar no mercado e mostrar que estas empresas têm soluções, estão aqui, usem, revolucionem o vosso dia a dia no trabalho, estão aqui as nossas soluções. Tudo o que era rápido de fazer e de colocar em prática, aparentemente já pode ter acontecido. Já pode ter acontecido. Falta agora o quê? O next step. A melhoria, o refinamento destas soluções de inteligência artificial, que vão precisar o quê? De dados. Dados que podem estar a faltar, segundo diz o Elon Musk, que diz que a inteligência artificial já pode ter recorrido a todos os dados produzidos pela humanidade, dados nos quais confiava para treinar, e pode agora ter que passar ao próximo passo, que é de ser a AI a criar dados para treinar a própria AI. Os tais dados sintéticos da alucinação. Vamos ver. Isto contrasta com o que vimos anteriormente, mais otimista, que a inteligência artificial vai continuar pouco a pouco a adicionar muitos trilhões de dólares na economia até 2030 e tal, 2040. Contraponto com isto, que calma que vai abrandar, pode não ser assim, mas se me perguntarem, há muitos use cases que têm que ser trabalhados, né? Temos que ir ao micro. Há muitas empresas que ainda não estão a aplicar a inteligência artificial como podem. Agora, a nível de tecnologia de ponta de vanguarda, acredito que possa chegar a um ponto em que já esticaste muito, agora para continuares a progredir é mais difícil. Agora, temos que ir ao micro. Está a ser aplicado nas empresas? Hã? Já foi esticado ao máximo, a nível mais micro, nas empresas individuais, nos setores. Acredito que ainda há muito trabalho para fazer e é aí que se vai desbloquear os trilhões de dólares. Bom, vamos progredir. Vamos progredir. Vou-vos falar aqui do meu posicionamento e aqui vai ser importante para vocês perceberem como é que eu estou a pensar. Se queres manter-te a par dos meus últimos vídeos e análises, clica no botão para subscrever o canal e ativa todas as notificações. Se queres aprender mais comigo sobre como investir na Bolsa de Valores e construir um portfólio capaz de crescer acima da média de forma sustentável e diversificada, visita o meu website em investidanabolsa.com. Aqui estão disponíveis vários cursos de investimento, bem como a possibilidade de subscreveres a nossa comunidade, que te dá acesso a todos os cursos, sessões de mentoria, grupo de Telegram e ferramentas Excel. Na comunidade Investida na Bolsa tens ainda acesso exclusivo às minhas análises fundamentais para dezenas de empresas, à minha watchlist e portfólio privados e a todos os meus valores intrínsecos e níveis de buy para ações que considero estarem dentro do 1% das melhores empresas do mercado. Se queres passar ao próximo nível, visita investidanabolsa.com.